Olá, bom dia. O meu grupo agora vai apresentar um seminário sobre indicadores de saúde no município de Cariacica. O nosso grupo é composto por Arthur Coelho, Gabriele Nicolau, Guilherme Brandão, Jorge Luiz Riso Gervais, Roslana Silva e Stephanie Meirelles, que sou eu. A gente escolheu o município de Cariacica e vamos falar dos agravos de leptospirose, infecção exógena e também meningite. Espero que vocês gostem. Olá, bom dia. Dando prosseguimento ao trabalho, vos apresento a tabela do nosso estudo. Todos esses dados, eles foram retirados do site do governo, né, DataSUS, e de maneira geral, as taxas de prevalência, taxa de mortalidade geral e taxa de mortalidade infantil serão abordados e dissertados mais à frente. Mas, quanto às características populacionais, a gente pode observar um crescimento constante entre os anos de 2010 a 2019, mais ou menos constante, da população de Cariacica, não apresentando nenhum ano de queda no número populacional. Dando prosseguimento às taxas de prevalência de leptospirose no município de Cariacica, podemos observar, né, a partir dessa análise, que entre o ano de 2010 e 2019, houve um total de 116 casos, podendo-se observar que no ano de 2011 e 2012 houve um maior número de casos, com 34 e 31 casos, respectivamente. Em contrapartida, nos anos de 2010 e 2016, houveram apenas 4 casos. Então, isso mostra, né, uma diferença gritante estatística, né, desse número de pessoas infectadas, ou pelo menos das notificações dessas pessoas infectadas. Nesse sentido, a gente consegue observar essa dissonância no gráfico, né? E a gente pode fazer diversas análises a partir desse momento. Bem, buscando mais a fundo sobre a questão do, do número de casos de leptospirose no município de Cariacica, no próximo slide, né, a gente pôde observar que houveram relatos na época, né, dos jornais, principalmente do G1, sobre alagamentos, tanto no rodoviário, no ponto rodoviário, né, no terminal rodoviário de Cariacica, de Itacibá, como em outros locais do Espírito Santo, principalmente do município de Cariacica. A gente consegue ver, inclusive, na figura da direita, uma foto gravada por civis com água até a canela. Nesse sentido, buscou-se, né, observar se houve um maior número de chuvas. E no próximo slide a gente consegue ver que a precipitação anual de 2013 foi muito maior do que a de 2012 e 2011. Porém, os números de casos de leptospirose não foram tão grandes quanto em 2011 e 2013, né, juntando os dois gráficos. E aí o que a gente pode analisar? Mudando, né, no próximo gráfico, a gente consegue ver que nos anos de 2011 e 2012, por mais que estatisticamente a gente tivesse uma maior quantidade de chuvas, a, o número de dias chuvosos ele foi médio, ou seja, ele se manteve à média, enquanto 2013 apresentou um crescimento no número de dias chuvosos. Ou seja, isso diz para gente que esses dias chuvosos estavam mais espaçados entre si, ao passo que 2011 e 2012 a gente teve uma maior concentração dos dias chuvosos. Então, como houve uma maior concentração, o espaçamento entre as chuvas foi menor e isso propiciou maiores alagamentos e possivelmente é o nosso resultado de por que houve um maior número de casos de leptospirose nesses anos. Analisando o número de casos de meningite no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, nos anos de 2010 a 2019, que totalizou 278 casos nesse período, observa-se que nos anos de 2010 a 2012, os números de casos estavam elevados, com 40, 34 e 39 casos, respectivamente, sendo que no ano de 2013 a 2016, os casos diminuíram em relação aos 3 primeiros anos, apesar de que no ano de 2015 houve um leve aumento, sendo o ano com maior número de casos pelo período citado. O maior pico de casos foi em 2017, com 47 casos da doença. Nos seguintes anos, 2018 e 2019,
o número de casos abaixou. Consequentemente, a taxa de prevalência foi alta e constante nos 3 primeiros anos analisados e teve seu pico em 2017. Já nos outros anos não citados, a taxa manteve-se baixa. É esperado que nos próximos anos haja um aumento considerável do número de casos de meningite na Grande Vitória, visto que, nos anos de 2019 e 2020, muitas crianças deixaram de ser vacinadas devido à pandemia do coronavírus. Já se tratando do número de casos de intoxicação exógena no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, nos anos de 2010 e 2019, totalizou-se 3.332 casos no total. É passível de observação que houve crescimento no número de casos nos anos de 2013 e 2014, com 466 e 460 casos, respectivamente, com um breve período de baixa em 2015 e 2016, quando comparado aos valores anteriores. Entretanto, nos anos de 2017 e 2018, o número de casos voltou a crescer, com 658 e 626 casos, respectivamente. Já em 2019, houve uma queda em que o número de casos foi de 445. Sendo assim, pode-se concluir que a taxa de prevalência teve seu pico em 2017 e 2018, e que desde 2010 essa taxa vem crescendo em relação aos primeiros anos, mesmo com altos e baixos. O estudo realizado por Sheila Silva Maia e outros pesquisadores, que fala sobre os anos potenciais de vida perdidos por intoxicação exógena no Brasil no período de 2007 a 2017, sugere que o aumento de óbitos por suicídio e relacionado a isso, o aumento de casos de intoxicação exógena visando esse fim, esteja relacionado à depressão. A Organização Mundial de Saúde apontou em seu relatório global correspondente ao período de 2005 a 2015 um aumento no número de casos de depressão em 18%, sendo em sua maioria do sexo feminino. O mesmo estudo indicou que 5,8% dos brasileiros sofrem por depressão. Para fazermos a análise da taxa de mortalidade geral no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, no período de 2010 a 2019, utilizamos a constante 1000. A partir dessa análise, foi possível concluir que a taxa de mortalidade geral se manteve mais constante quando comparada à taxa de mortalidade infantil, pois apresentou pequenas diferenças no decorrer desse período para as taxas, o que levou a chegarmos a essa conclusão. Apresentou números de 6,55 sendo seu ápice, o período que a taxa apresentou seu maior tamanho, que foi o ano de 2010. E no ano de 2015 representou o período com menor índice, que foi 5,85. Ao ver a diferença pequena entre esses números, é possível avaliar como foi constante a taxa de mortalidade geral no período e local analisado. Esses valores se mantiveram constantes mesmo com o aumento da população no local, o que pode ser um indício de um melhoramento da saúde do município estudado. Para analisar a taxa de mortalidade infantil no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, nos anos de 2010 a 2019, utilizamos a constante 1000. Pode-se concluir que essa taxa não apresentou variações bruscas, mantendo-se relativamente constante no período citado. É válido ressaltar que no ano de 2010 apresentou-se a maior taxa de mortalidade infantil, com números de aproximadamente 13,29. Além de 2010, os anos de 2013, 2014 e 2019 foram os períodos com alta nessa taxa. Em contrapartida, houve 2 períodos com menores taxas de mortalidade infantil, sendo eles entre 2011 a 2012 e 2015 a 2018, sendo que nesse último período, o ano de 2017 ganha destaque com a menor taxa de mortalidade infantil entre todos os períodos analisados. Bem, agora nós iremos falar sobre o CID-10. O CID-10 ele aborda as principais causas de mortalidade em um município, ou seja, os principais fatores que levaram os indivíduos, os habitantes daquele lugar, daquele município, a irem a óbito. Como dito anteriormente, escolhemos o município de Cariacica e o período é o ano de 2019. Bem, ao analisarmos o gráfico, podemos ver majoritariamente em azul que a principal causa de mortalidade neste município são as doenças do aparelho circulatório,
com 29,6% dos casos. Em seguida, em vermelho, temos as neoplasias, os tumores, com 19,5% dos casos, sendo que neste município, os principais tumores que levam os indivíduos a óbito são os tumores de origem respiratória, como por exemplo os tumores de traqueia e de brônquios. Em seguida, em amarelo, nós temos as causas externas de morbidade e mortalidade. Dentro das causas externas, temos como principal fator, em primeiro lugar, as agressões. E isso pode ser oriundo da alta taxa de violência que existe nesse município. E também, em segundo lugar, dentro das causas externas, temos as quedas, sendo que essas causas externas de morbidade e mortalidade totalizam 16% de todas as causas de mortalidade nesse município. Também temos, em vez de doenças do aparelho respiratório com 9%, doenças endócrinas nutricionais com 5,2%, doenças do aparelho digestivo com 4,7%, doenças do sistema nervoso com 4,6% e outras causas com 11,4%. Bom, e esse foi o nosso seminário sobre indicadores de saúde no município de Cariacica. Muito obrigada pela atenção.